Terminei com meu namorado só pra ver se ele lutaria por mim. Ele nem perguntou por quê. Só disse ok e foi embora. Agora, 6 meses depois, ele já tá com outra e eu simplesmente não consigo parar de me sabotar tentando reconquistar um cara que se recusa a jogar o meu jogo. Eu sou a Samantha, tenho 26 anos. E toda essa bagunça começou há mais ou menos 6 meses, quando resolvi testar o amor do meu namorado por mim. Inteligente da minha parte, né? Eu e o Donovan estávamos juntos havia 1 ano e meio, e as coisas estavam ficando bem sérias. A gente já tinha conhecido a família um do outro, passado feriados juntos. Até já estávamos começando a falar sobre morar juntos. Os pais dele me adoravam. A mãe dele vivia me mandando receita por mensagem, e o pai sempre guardava o último pedaço da torta só pra mim. A irmã mais nova dele me tratava como a irmã mais velha que ela nunca teve. Eu realmente achava que a gente estava construindo algo de verdade. Mas o lance com relacionamentos é que às vezes eles ficam confortáveis demais. Sabe como é? A gente já tinha nossas rotinas, nossos lugares preferidos pra pedir comida, nossos rituais de fim de semana. Era legal, mas cadê a paixão? Cadê os gestos grandiosos? Todas as minhas amigas postando histórias incríveis de como os namorados delas preparavam viagem surpresa no fim de semana, escreviam músicas pra elas ou lutavam por elas depois de uma briga. E o Donovan? Era só confiável, constante. Ele aparecia quando dizia que ia aparecer, lembrava do meu aniversário e se dava bem com os meus amigos. Mas aí comecei a pensar, será que ele lutaria por mim, se precisasse? Eu via esses casais nas redes sociais tendo brigas dramáticas e reconciliações apaixonadas, e comecei a ficar com inveja. Tipo, como é que você sabe que alguém te ama de verdade, se essa pessoa nunca precisou provar isso? O Donovan nunca teve que provar, porque eu nunca exigi nada. Eu fazia tudo ser muito fácil pra ele, e essa ideia ficou martelando na minha cabeça até virar uma obsessão. Até que escolhi uma terça-feira qualquer. O fim de semana tinha sido tranquilo. Nada de especial, mas também nada de ruim. Achei que essa quebra de expectativa ia mostrar o quanto eu tava falando sério. E por isso, o quanto ele deveria levar a sério me reconquistar. Repeti meu discurso várias vezes, treinei minha cara de triste, mas decidida, no espelho, e chamei ele pra ir até meu apartamento. Achei que tava prestes a descobrir o quanto o Donovan realmente me amava. Ou pelo menos era isso que eu imaginava. Quando ele chegou, tava tranquilo, totalmente alheio ao que ia acontecer. Foi me beijar como sempre, mas virei o rosto, e ele acabou beijando minha bochecha. Vi na hora a confusão no olhar dele. Ótimo, pensei. Já sacou que tem algo errado. Isso vai funcionar direitinho. Donovan, eu tenho pensado muito sobre a gente. Falei, tentando soar séria e definitiva. E eu acho que não tá mais dando certo. Quero terminar. Esperei a reação, o choque, as perguntas, ele implorando. Na minha cabeça, ele ia ficar em choque, talvez até chorasse. Ia querer saber o que houve, dizer que me amava, insistir pra gente tentar resolver. Mas nada disso aconteceu. Donovan só me encarou por alguns segundos, e a expressão dele foi mudando de surpresa pra algo mais calmo, quase resignado. E aí ele disse, ok, só isso, ok. Como se eu tivesse dito que não queria jantar comida italiana. Fiquei parada, esperando ele falar mais alguma coisa, mas ele só ficou lá, digerindo a situação. Nada de lágrimas, de súplicas, de perguntas. Só aceitação. Meu estômago gelou. Esse não era o roteiro que eu tinha ensaiado. Só isso? Perguntei, sem esconder a indignação. Só, ok? Ele deu de ombros, parecendo confuso com a minha reação. Ué, se é assim que você se sente, não vou tentar te fazer mudar de ideia. Eu respeito sua decisão. Respeitar minha decisão? Quem pediu respeito? Eu queria emoção. Eu queria que ele lutasse por mim. Senti meu rosto esquentar de tanta raiva e vergonha. Nada disso estava indo como eu tinha planejado. Então você vai simplesmente virar as costas e ir embora? Depois de 1 ano e meio juntos? Eu não significava nada pra você? Agora ele parecia genuinamente confuso. Eu não entendo. Você disse que queria terminar. Tô tentando respeitar isso. Você devia lutar por mim. Soltei frustrada demais pra continuar fingindo. Devia se importar o bastante pra, sei lá, pelo menos perguntar o que aconteceu. Ou tentar me convencer a ficar. A expressão dele mudou. Teve um momento de dor, de realização, de decepção. Espera aí. Isso era algum tipo de teste? Eu não conseguia admitir de cara. Não, eu só achei que, se você realmente me amasse, ia querer saber o que tinha dado errado, em vez de aceitar tudo sem questionar. Donovan se levantou devagar, passou a mão pelos cabelos e falou, Samantha, um relacionamento não funciona assim. Você não pode dizer que quer terminar sem querer de verdade, esperando que eu adivinhe o que tá acontecendo. Ele fez uma pausa, respirou fundo.
Acho melhor eu ir. Vou juntar as suas coisas que ainda estão na minha casa. Você pode passar lá para pegar ou, se preferir, eu deixo aqui. Foi aí que entrei em pânico de verdade. Ele ia mesmo embora. Então é isso? Você vai embora depois de tudo que a gente viveu? Ele parou na porta e olhou para mim. Você disse que queria terminar. Tô respeitando isso. O que mais você quer que eu faça? Você é um insensível. Só tava me usando esse tempo todo. Gritei, desesperada por arrancar alguma reação emocional dele. Nunca me amou de verdade. Ele só balançou a cabeça. Eu não vou entrar nesse jogo, Samantha. Quando você estiver pronta para ter uma conversa de verdade, me avisa. Mas eu não entro em joguinho. E aí ele foi embora. Simples assim. Sem drama, sem lágrimas, sem reviravolta romântica. Ele só virou as costas e saiu, como se eu não tivesse acabado de implodir o nosso relacionamento. Passei a noite inteira entre choros e surtos, esperando uma ligação ou uma mensagem que nunca vieram. No dia seguinte, eu já tinha convencido a mim mesma de que a reação dele só provava o que eu sempre soube. Ele não me amava o suficiente. Um homem que ama de verdade não deixa a mulher ir embora tão fácil, né? Os dias seguintes foram uma tortura, checando o celular o tempo todo, pulando de susto a cada notificação, só pra me decepcionar porque nunca era ele. Comecei a pensar que talvez tivesse cometido um erro horrível, mas meu orgulho não deixava eu admitir, pelo menos não ainda. 3 dias depois do término, recebi uma mensagem da irmã do Donovan perguntando o que tinha acontecido. Pelo visto, ele contou pra família que a gente tinha terminado, mas não deu muitos detalhes. A mãe dele ficou super chateada. Ela gostava muito de mim. Ótimo, pensei. Agora a família toda deve achar que a vilã sou eu. Eu precisava retomar o controle da história, e rápido. No dia seguinte ao término, já comecei a contar a minha versão pros amigos. Ele não se importou nem um pouco, nem quis saber o porquê. Disse pra minha melhor amiga, Alyssa, tomando um café. Você acredita nisso? Falei que queria terminar e ele só respondeu ok e saiu. Nenhuma pergunta, nada? Elisa franziu a testa enquanto mexia o latte. Peraí, você quis terminar com ele, mas tá brava porque ele aceitou? Revirei os olhos. Não é isso, é questão de princípio. Se ele me amasse de verdade, teria pelo menos perguntado por quê, ou tentado consertar as coisas. Com o passar dos dias, fui ajustando minha história de acordo com quem estava ouvindo. Para a irmã dele, disse que os problemas já vinham de antes. Para os amigos em comum, insinuei que o Donovan era emocionalmente distante. Para os colegas de trabalho, só dei de ombros e falei que às vezes as coisas não dão certo. Em todas as versões, eu me colocava como a parte razoável, que tentou fazer a relação funcionar, enquanto ele era o frio e indiferente. Mas nem todo mundo comprou meu teatrinho. Uma semana depois do término, a irmã dele, Megan, me ligou. Falei com o Donovan. Ela disse direto ao ponto. Ele me contou o que realmente aconteceu. Meu estômago virou. Eu não sei o que ele te disse, mas ele falou que você terminou com ele só pra fazer algum tipo de teste pra ver se ele lutaria por você? Ela me interrompeu. É verdade isso? Isso é distorcer tudo o que aconteceu. Gaguejei, tentando me justificar. Para de mentir, Samantha. A voz da Megan veio seca, bem diferente do jeito dela de sempre. Você tem ideia do quão manipulador é terminar um relacionamento que você nem queria terminar de verdade só pra ver como o outro reage? Ela desligou na minha cara. Fiquei parada, encarando o celular em choque. Como ela teve coragem de falar comigo daquele jeito? E como o Donovan teve a cara de pau de contar a verdade pra ela? Em vez de manter a minha versão da história, fui direto nas redes sociais e postei uma frase vaga, mas visivelmente triste. Às vezes, quem você mais acha que se importa com você é o primeiro a ir embora quando as coisas ficam difíceis. Acrescentei um emoji de coração partido, só pra dar o toque final. As curtidas e os comentários solidários vieram rapidinho. Você merece alguém melhor, escreveu uma amiga. Perda dele, disse outra. Era esse tipo de validação que eu queria, mas nem todos os meus amigos entraram na onda. Minha colega de faculdade, a Jade, que sempre foi brutalmente sincera, me mandou mensagem no privado. Você realmente queria terminar com ele ou isso foi só um teste? Não tem nada de errado em querer que alguém lute por você, respondi, me defendendo. Não, mas tem algo muito errado em manipular alguém desse jeito, ela retrucou. Se você queria mais romantismo ou precisava de segurança, era só ter dito. Com o passar dos dias, e depois semanas, e nenhum sinal do Donovan, a realidade foi batendo. Ele não ia rastejar de volta, não ia aparecer na minha porta com flores, nem ia me bombardear de mensagens implorando por mais uma chance. Eu tinha terminado com ele, e ele simplesmente aceitou, e seguiu em frente. Foi aí que o desespero bateu de verdade. Talvez eu tivesse perdido ele pra sempre, por causa de uma ideia idiota. Um teste que qualquer pessoa minimamente sensata enxergaria como manipulação. Em que mundo eu achei que isso ia dar certo?
Mas mesmo assim, não consegui reunir coragem para mandar mensagem e admitir que tinha errado. Meu orgulho não deixava. Em vez disso, dobrei a aposta na minha campanha nas redes sociais. Postei fotos saindo com amigos, usando roupas novas, drinks chiques, tudo estrategicamente pensado para mostrar pro Donovan que eu sabia que ainda me seguia, que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida sem ele. Na real, eu passava horas vasculhando os perfis dele, procurando qualquer sinal de que ele estava sofrendo. Mas tudo que ele postava eram atualizações do trabalho, uma trilha com os amigos, fotos de uma receita nova que ele tinha feito. Nada de músicas tristes, frases melancólicas, nem sinal de sofrimento. Nada. Um mês depois do nosso término, eu ainda não tinha ouvido nada diretamente dele. Encontrei alguns amigos em comum que tinham visto o Donovan, e os relatos me deixavam com sangue nos olhos. Ele tá bem, diziam. Ou pior ainda, ele perguntou de você. Disse que espera que você esteja bem. Espera que eu esteja bem? Ele deveria estar arrasado. Então resolvi forçar um acaso. Eu sabia a rotina dele. Onde tomava café aos sábados de manhã, qual supermercado frequentava, a livraria favorita. Comecei a aparecer nesses lugares arrumada até o último fio de cabelo, torcendo para topar com ele. Na terceira tentativa deu certo. Vi ele na feirinha do bairro, escolhendo maçãs numa das barracas. Meu coração disparou. Respirei fundo e fui até lá tentando parecer casual. Donovan? Nossa, que surpresa! Falei fingindo estar chocada. Ele levantou os olhos, visivelmente pego de surpresa. Samantha. Oi, tudo bem? Tudo certo, respondi me aproximando. E você? Estou bem, disse com um leve aceno. E você? Tô me mantendo ocupada. Soltei uma risada forçada. Escuta, acho que a gente devia conversar sobre o que aconteceu. Foi tudo um grande mal-entendido. Ele arqueou a sobrancelha. Um mal-entendido? Assenti, empolgada. Eu não queria terminar de verdade. Tava passando por um momento difícil. Tive um dia ruim. Sabe como é? Então você não estava falando sério quando disse que queria acabar com nosso relacionamento? Ele perguntou com a voz contida. Não exatamente, admiti vendo ali uma brecha. Eu só tava te testando, eu acho. Queria ver se você lutaria por mim. Foi aí que vi algo mudar no rosto dele. Os olhos endureceram. A mandíbula ficou tensa. Tenho feito terapia nas últimas semanas, ele disse, me pegando de surpresa. Falando sobre o nosso relacionamento. Sobre padrões que eu não percebia antes. Você tá fazendo terapia por causa do nosso término? Perguntei cheia de esperança. Talvez ele tivesse sofrido afinal. Não exatamente, ele respondeu. Tô fazendo porque percebi que tenho um padrão. Me envolver com mulheres que me testam em vez de se comunicarem de verdade. Que esperam que eu adivinhe o que estão sentindo. Que criam conflitos só pra eu ter que resolver e provar que me importo. Senti meu rosto queimar. Não era isso que eu... Quando você terminou comigo como um teste, ele continuou sem alterar o tom. Foi como um alerta. Percebi o quanto nosso relacionamento estava disfuncional. Eu vivia tentando adivinhar o que você queria, em vez de você simplesmente dizer: agora eu me respeito demais para voltar para esse tipo de dinâmica, completou. Quando você ama alguém de verdade, você não brinca com os sentimentos dela. Mas não era um jogo, protestei. Eu só queria saber se você se importava, machucando nós dois no processo? Ele retrucou. Isso não é amor, Samantha. Isso é insegurança. Senti as lágrimas ameaçando cair. Então você tá dizendo que não tem mais chance pra gente? Donovan suspirou. Tô dizendo que preciso de alguém que diga o que sente e sinta o que diz. Que não use o término como estratégia. Ele pagou pelas maçãs, desejou que eu ficasse bem e foi embora. Dessa vez, a saída dele teve um ar de encerramento real. Fiquei ali, no meio dos feirantes e das sacolas de pano, me sentindo vazia. Ele tinha mudado. O tempo que passou longe de mim fez ele se fortalecer, se centrar. Enquanto isso, eu seguia nos mesmos joguinhos, esperando resultados diferentes. Pela primeira vez, me perguntei se o problema talvez fosse eu, mas essa autorreflexão durou pouco. No caminho para casa, sozinha, me convenci de que o Donovan é que estava sendo irracional. Eu errei uma vez. Vai mesmo jogar tudo fora por causa disso? Se ele me amasse de verdade, me perdoaria, né? Esse pensamento me jogou numa espiral sem fim que dominou as semanas seguintes da minha vida. Fiquei obcecada com a ideia de reconquistar o Donovan. Não porque eu tinha aprendido alguma lição, mas porque a rejeição dele só me fez querer ele ainda mais. Ver que ele estava seguindo em frente enquanto eu continuava presa no mesmo lugar me deixava fora de mim. Comecei a mandar mensagens cada vez mais frequentes. Primeiro casuais, depois desesperadas. As respostas dele foram ficando cada vez mais curtas. Até que, finalmente, ele me pediu claramente para dar espaço. Mas eu não consegui. Me convenci de que insistir era a chave. Que se eu mostrasse o quanto me importava,
Ele não teria outra escolha a não ser voltar. Li artigos sobre como reconquistar um ex, entrei em fóruns com histórias de reconciliação, até comprei um livro chamado Faça Ele Voltar Rastejando. Minhas amigas começaram a se afastar. Era só no que eu falava. Donovan, planos, estratégias. No trabalho, comecei a vacilar também. Cheguei atrasada 3 vezes na mesma semana porque fiquei até de madrugada fuçando as redes sociais dele e perdi a hora. Aí veio o estopim. Um amigo em comum me contou que o Donovan tinha sido promovido no trabalho, algo que ele estava batalhando para conquistar desde quando a gente ainda estava junto. Na minha lógica torta, achei que era a oportunidade perfeita para parabenizá-lo, pessoalmente. Fui até o trabalho dele perto da hora de fechar com um presente pequeno e um cartão. Coloquei o vestido preferido dele, caprichei no cabelo e na maquiagem. Achei que assim que ele me visse, ia se lembrar do que estava perdendo. Eu tinha certeza. Quando ele saiu do prédio e me viu esperando, a expressão dele não foi de surpresa, nem de alegria. Foi de cansaço, quase como se já esperasse por isso. Samantha, o que você tá fazendo aqui? Perguntou, olhando ao redor, desconfortável com os colegas passando. Fiquei sabendo da sua promoção. Falei toda empolgada, estendendo o presente. Quis te parabenizar pessoalmente. Isso não é apropriado, ele disse baixo. Eu te pedi pra me dar espaço. Eu só tô sendo simpática. Insisti, já me sentindo desesperada ao ver meu plano desmoronar na minha frente. A gente ainda pode ser amigo, né? Não, Samantha. A gente não pode. Ele respondeu firme. Pelo menos não agora. Alguns colegas de trabalho dele diminuíram o passo, obviamente prestando atenção na cena. A vergonha e a raiva me invadiram de uma vez só. Tá bom, falei, elevando o tom da voz. Continua aí fingindo que é perfeito, como se nunca tivesse cometido um erro no nosso relacionamento. Eu vou embora agora, Donovan disse controlado, mas com a voz tensa. E por favor, não apareça mais no meu trabalho. Enquanto ele se afastava em direção ao estacionamento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Fui atrás dele, elevando ainda mais o tom. Agora você acha que é melhor do que eu? Só porque foi promovido? Você nem teria se candidatado se não fosse por mim. Ele parou e se virou. Pela primeira vez, vi raiva de verdade nos olhos dele. Para. Agora. Uma pequena multidão de colegas já tinha se formado ao redor, assistindo ao espetáculo vergonhoso que eu estava criando. Uma mulher se aproximou. Quer que eu chame a segurança, Donovan? A humilhação daquele momento me atingiu como um soco no estômago. Eu tinha virado a ex-maluca. E em público. O presente escorregou das minhas mãos enquanto eu me virava e saía correndo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem dele. Não me procure mais. Se insistir, vou tomar medidas formais para garantir esse limite. Ele estava me ameaçando com uma ordem de restrição. Logo eu, a mulher que ele dizia amar poucos meses atrás. Era demais para mim. Me tranquei no meu apartamento o fim de semana inteiro, ignorando ligações de amigas preocupadas, comendo sorvete direto do pote e vendo filmes românticos tristes onde o cara sempre volta no final. Mas quando chegou o domingo à noite, uma verdade dura começou a se instalar. O Donovan não ia voltar. E talvez, só talvez, tudo isso fosse mais culpa minha do que eu estava disposta a admitir. 6 meses depois do nosso término, fui convidada para uma festa de inauguração do apartamento novo de uns amigos em comum. Eu sabia que existia a chance do Donovan estar lá, mas fazia tanto tempo que eu evitava eventos sociais que resolvi arriscar. Além disso, eu estava bonita. Tinha emagrecido, muito por causa do estresse, para ser sincera, e comprei uma roupa nova só para ocasiões em que pudesse cruzar com ele por aí. Cheguei atrasada de propósito, fazendo questão de causar uma entrada impactante. O anfitrião, Taylor, me recebeu com um sorriso caloroso e me levou até a mesa de bebidas. Enquanto eu observava a sala, foi aí que vi ele. Donovan estava encostado na janela, rindo de algo que alguém tinha acabado de dizer, mas não era qualquer pessoa. Era uma mulher que eu não conhecia, bonita de um jeito natural, com um sorriso sincero que chegava até os olhos. Quem é ela? Perguntei a Taylor, tentando soar casual. Ah, essa é a namorada do Donovan, a Rachel, ele disse. Estão juntos há uns 2 meses. Ela é super gente boa. Você gosta dela? Perguntei, tentando disfarçar o aperto no peito. Namorada? Ele já tinha uma namorada? O cômodo pareceu girar por um instante. Virei meu copo de uma vez e fui buscar outro logo em seguida. Durante a festa inteira, observei os dois do outro lado da sala. O jeito como ele olhava para ela. A naturalidade com que ele tocava levemente as costas dela. O riso genuíno que ela arrancava dele. O mesmo riso que eu conhecia de quando a gente ainda era feliz. O pior não era ele ter seguido em frente. Era o quanto eles pareciam bem juntos. Saudáveis. Sem o drama que tinha marcado o nosso relacionamento.
Eles se comunicavam com leveza, checavam um com o outro sem parecer grude. Quando ela falava, ele prestava atenção de verdade. Eles combinam, né? Disse uma voz ao meu lado. Me virei e vi Megan, a irmã dele, me observando com um olhar que misturava pena e franqueza. Acho que sim, respondi tentando fingir indiferença. Ele tá feliz, ela disse. Mais do que eu vi ele em muito tempo. O peso daquela frase pairou entre nós. Mais feliz do que quando estava comigo. Que bom pra ele, murmurei, com a garganta apertada. Megan deu um gole na bebida. Você sabe que a história toda do término acabou vindo à tona, né? Senti o estômago despencar. Que história? O seu teste, ela disse. De ter terminado com ele só pra ver se ele ia lutar por você. Contei isso pro Taylor meses atrás. E você sabe como as coisas se espalham nesse grupo. O horror tomou conta de mim. De repente, tudo fazia sentido. Os olhares esquisitos de algumas pessoas na festa. Todo mundo sabia. Sabiam que eu era a ex-tóxica que jogava com os sentimentos dos outros. Não foi exatamente assim que aconteceu. Tentei explicar, mas Megan me cortou. Guarda essa história. Só tô te avisando pra você entender por que algumas portas se fecharam pra sempre. Ela se afastou, me deixando ali, sozinha, agarrada no copo como se fosse a última coisa que me restava. Do outro lado da sala, Donovan e Rachel estavam se despedindo, prontos pra ir embora. Ele não tinha falado uma palavra comigo a noite inteira, nem sequer olhado na minha direção. Quando passaram perto de mim na saída, Rachel me deu um sorriso educado. Ela nem fazia ideia de quem eu era. Donovan cruzou o olhar comigo por um breve segundo, e o que vi foi nada, sem raiva, sem ressentimento, nem desconforto, só indiferença. Eu tinha virado uma estranha pra ele. Aquela noite marcou o início do meu exílio social. Os convites começaram a sumir. As amizades ficaram distantes. Quando eu tentava marcar alguma coisa, percebia que a história do meu teste já tinha se espalhado, carimbando minha reputação como alguém que não merecia confiança em relacionamentos. No trabalho, meu comportamento enganoso começou a transbordar também. Eu tomava crédito por ideias de colegas sem nem perceber, até que minha chefe me chamou para uma conversa séria durante a avaliação de desempenho. Tem um padrão aqui que preocupa, ela disse. Isso precisa parar, ou vamos ter que reavaliar seu futuro com a empresa. Uma semana depois, encontrei a Alyssa numa cafeteria. Eu não a via fazia meses. Ela foi uma das primeiras amigas a se afastar depois da tal festa. Como você tá? Perguntei, de verdade querendo me reaproximar. Ocupada, ela respondeu, evitando meu olhar. Olha, eu tenho que ir. Espera, falei, me agarrando na conversa. Você ouviu alguma coisa sobre o Donovan? Ela suspirou. Samantha, você precisa seguir em frente. Ele já seguiu. Eu sei, com a Rachel, falei, sem conseguir esconder a amargura na voz. Eles ficaram noivos, Alyssa disse. Ele pediu ela em casamento no fim de semana passado. Foi como levar um soco no peito. Noivos? Depois de só 6 meses juntos? A gente ficou 1 ano e meio junto e ele nunca nem cogitou falar em casamento. Enquanto eu a via se afastar, o peso de tudo que eu tinha perdido finalmente me atingiu. Não era só o Donovan, eram os amigos, o respeito, a confiança. Tudo sacrificado no altar do meu orgulho e da minha insegurança. Pela primeira vez, encarei a possibilidade de que eu realmente tivesse errado. Que aquele teste não foi só uma forma boba de medir os sentimentos do Donovan, mas sim uma manipulação que dizia muito mais sobre mim do que sobre ele. Mas mesmo essa consciência veio com ressalvas. Se ao menos ele tivesse entendido o que eu queria dizer, se ele não tivesse exagerado, e se ele tivesse me dado uma segunda chance. Eu ainda não conseguia assumir completamente a culpa. Não aceitava que as consequências que eu estava enfrentando, a solidão, a reputação manchada, as amizades perdidas, eram responsabilidade minha. E é por isso que, 6 meses depois, eu ainda tô sozinha, assistindo a vida acontecer à minha volta, do lado de fora. Donovan tá construindo um futuro com a Rachel. Meus amigos seguiram com relacionamentos mais saudáveis. Minha carreira estagnou, porque minha fama de ser pouco confiável me seguiu até lá. Tudo porque eu terminei com ele só pra ver se ele lutaria por mim. E ele nem perguntou o porquê. Ele só foi embora. E no fim das contas, isso foi a coisa mais inteligente que ele poderia ter feito. Pra ele. Nunca pra mim.